Olá, meus amados, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Domingo, dia 14 de junho de 2020. Estamos aqui nesta manhã mais uma vez para mais uma live, pela graça do nosso Deus. E louvado seja o nosso Senhor que tem nos abençoado até aqui para nós trazermos estas mensagens, estas palavras maravilhosas e que com certeza você está sendo edificado. Hoje nós estaremos tratando da quarta petição da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Então esse é o nosso tema nesta manhã. Nós estaremos neste momento orando ao nosso Deus para que Ele esteja assim nos abençoando, abençoando a cada um de você que está nos acompanhando. Desde já eu quero agradecer pela sua companhia, quero agradecer por você estar curtindo a nossa live, fazendo também o seu comentário. Pode deixar seu comentário que nós estaremos agradecendo daqui a pouquinho. Então nós vamos estar orando neste momento e em seguida estaremos ouvindo um belo louvor. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja para sempre o teu nome. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que nos concedes, de aqui exaltarmos, engrandecermos o teu nome, tu que és um Deus santo, fiel, verdadeiro. Apresentamos, ó Deus, cada um dos que estão a nos assistir nesta manhã, neste domingo. Que tu estenda as tuas santas e bondosas mãos, ser com cada um dos teus filhos. Ó Deus, tu sabes a necessidade, sabes o que cada um precisa. Entrego em tuas mãos, pois sei que tu és fiel, tu estás a nos ouvir e nos responder conforme a tua vontade. Assim oramos no nome do teu Filho Jesus, este que vive e reina eternamente. Amém. Bem, queridos, nós vamos ouvir agora um belo louvor e em seguida nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo nesta manhã. Então, depois do louvor, já voltamos com o estudo. Não saia daí, vá fazendo seus comentários, vá convidando seus familiares, seus amigos. Se quiser, pode compartilhar e nós vamos estar trabalhando nesta manhã na quarta petição da oração dominical. Então vamos ao louvor. Ouve-se
Muito bem, meus amados, acabamos de ouvir esse belo louvor para a glória do nosso Deus e agora nós vamos dar continuidade com o nosso estudo nesta manhã, falando sobre a quarta petição da oração dominical, a quarta petição da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então esse é o nosso tema nesta manhã, o pão nosso de cada dia. O texto, Mateus 6, versículo 11. E voltamos agora para as nossas atenções para aquelas petições que interessam mais a nós mesmos. O fato de que o nosso Senhor tenha colocado 3 petições que se relacionam diretamente com os interesses legítimos de Deus em primeiro lugar, deveria suficientemente indicar para nós que devemos laborar na oração para promover a glória manifestativa de Deus, para fazer avançar o seu reino e para fazer a sua vontade antes que possamos suplicar pelas nossas próprias necessidades. Essas petições que interessam mais imediatamente a nós mesmos são em número de 4. E nelas podemos discernir claramente uma referência implícita a cada uma das pessoas da bendita Trindade. Nossas necessidades temporais são supridas pela bondade do Pai. Nossos pecados são perdoados através da mediação do Filho. Somos preservados da tentação e livrados do mal pelas operações graciosas do Espírito Santo. Notemos atentamente a proporção que é observada nessas 4 últimas petições. Uma delas diz respeito às nossas necessidades corporais e as outras 3 se relacionam com os interesses da alma. E isto nos ensina que a oração, como em todas as outras atividades da vida, os interesses temporais devem ser subordinados aos interesses espirituais. Antes de avançarmos, consideremos que quase todos os melhores comentaristas consideram essa referência primordial como sendo ao pão material, ao invés do pão espiritual. Matthew Henry, comentarista, assinalou que o motivo para essa petição pelo suprimento das nossas necessidades físicas, encabeçar as 4 últimas petições, é que nosso bem-estar natural é necessário para o nosso bem-estar espiritual deste mundo. Em outras palavras, Deus nos concede as coisas físicas desta vida, como auxílio ao cumprimento de nossos deveres espirituais. E visto que são dadas por Deus, essas coisas devem ser empregadas ao seu serviço. Que consideração graciosa Deus mostra para com a nossa fraqueza. Somos incapazes, inaptos para cumprir nossos mais elevados deveres, se privados das coisas necessárias para o sustento da nossa existência incorporal. Podemos também inferir corretamente que esta petição ela vem primeiro a fim de promover o crescimento e o fortalecimento constante da nossa fé. O pão nosso de cada dia refere-se primeiramente ao suprimento de nossas necessidades temporais. Entre os hebreus, pão era um termo genérico significando as necessidades e conveniências dessas vidas, tais como alimento, vestuário, habitação, etc. Gênesis 3, 19, você vê isso. Gênesis 28, 20. Ao pedir a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia, pedimos que Ele graciosamente nos forneça uma parcela de coisas exteriores que Ele considere que sejam mais bem adequadas para o nosso chamado e posição. Provérbios 30, versículo 8 e 9 diz assim: Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. 1 Timóteo 6:8. Devemos pedir o pão nosso de cada dia. E ele deve ser obtido não pelo roubo, nem tomando-se à força, ou por fraude, ou que pertence a outro, mas por nosso esforço e trabalho pessoal honesto. Como posso pedir sinceramente esse pão diário, quando eu já tenho um bom suprimento na minha casa, minha despensa? Primeiro, posso pedir isso porque a minha porção temporal presente pode ser rapidamente tirada de mim, e isso sem nenhum aviso. Por isso pedimos a Deus o suprimento diário de nossas necessidades temporais. Reconhecemos a nossa completa dependência da sua bondade. Segundo, deveríamos fazer esta petição todo dia, porque aquilo que temos de nada nos aproveitará, a menos que Deus se digne de nos abençoar, de nos dar. Terceiro, o amor exige que eu ore deste modo, porque esta petição abrange muito mais do que minhas necessidades pessoais. Ensinando-nos a orar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o Senhor Jesus está inculcando o amor e a compaixão pelos outros. Deus exige que amemos o nosso próximo como a nós mesmos e sejamos tão solícitos pelas necessidades de nossos semelhantes quanto somos pela nossa própria necessidade. Gálatas 6,10 fala isso. Como pode ser dito que Deus nos dá o pão nosso de cada dia, se nós mesmos o ganhamos? Bom, certamente tal sofisma mau precisa de resposta. Primeiro, Deus precisa dá-lo a nós porque o nosso direito ao mesmo foi confiscado quando caímos em Adão. Segundo, Deus precisa conceder o pão porque tudo pertence a Ele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Salmo 24:1. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Terceiro, devemos orar deste modo porque tudo que temos vem de Deus. Como está escrito, todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Embora pelo trabalho e pela compra possamos dizer que as coisas são nossas, relativamente falando, é Deus quem nos dá força para trabalharmos. O que Cristo está inculcando a restringir o pedido ao pão nosso de cada dia? Primeiro, somos lembrados da nossa fragilidade. Somos incapazes de permanecer com saúde por 24 horas. E somos inaptos para os deveres de um único dia, a menos que constantemente sejamos sustentados do alto. Segundo, somos lembrados da brevidade da nossa existência neste mundo. Nenhum de nós sabe o que um dia pode produzir e, portanto, nós somos proibidos de nos vangloriarmos acerca do amanhã. Provérbios 27:1. Terceiro, somos ensinados a suprir toda preocupação ansiosa pelo futuro e a viver um dia por vez. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Quarto, Cristo inculca a lição da moderação. Devemos reprimir o espírito de cobiça, formando um hábito de nos contentarmos com uma pequena porção. Finalmente, observe que as palavras do nosso Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, são apropriadas para o uso a cada manhã, ao passo que a expressão que ele ensina em Lucas 11, verso 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, deve ser o nosso pedido a cada noite. Em suma, então, essa petição nos ensina as seguintes lições indispensáveis: que é permissível e lícito suplicar a Deus misericórdias temporais. Segundo,
que somos completamente dependentes da bondade de Deus para todas as coisas. Terceiro, que a nossa confiança deve estar somente nele e não em causas secundárias. Não no dinheiro, não na nossa força, não no homem, mas no Deus que provê todas as coisas para nós. Que deveríamos ser gratos a devolver agradecimento por bênçãos materiais, bem como espirituais. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra fique em nossos corações para a glória do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor e já voltamos encerrando a nossa live nesta manhã. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bem, meus amados, está aí belo louvor que nós acabamos de ouvir depois da explanação do estudo nesta manhã. Então nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Antes de orar, eu quero agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando, que está compartilhando a nossa live pelo Face, pelo YouTube. Muito obrigado, que Deus continue abençoando ricamente. Queremos orar neste momento ao nosso Deus, pedindo pela sua vida. Então, ore conosco.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome para todo sempre. Ó Deus amado, graças te rendemos por este momento. Te agradecemos por esta manhã em tua presença, por aquilo que tu nos ensina na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que tua palavra fique em nossos corações, como diz o salmista. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Obrigado, Senhor, porque tu tens suprido nossas necessidades. Que não falte o pão de cada dia na nossa mesa, na mesa de nenhum dos teus. Fortalece-nos mais e mais para que sejamos agradecidos por tudo que temos e tudo que somos, pois sabemos que vem de ti. Abençoa cada um dos teus filhos que nos acompanham, cada um daqueles que ouvem, que assistem esta live nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, o que cada um enfrenta, tu sabes as dificuldades, as necessidades, as preocupações. Entregamos em tuas mãos, pois sabemos que tu és o Deus fiel, o Deus que está atento às nossas orações e tudo faz conforme a tua vontade. Ó Deus, oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.